Você acha difícil responder se você é normal? Hoje eu vou te mostrar que essa palavra pode ter diversos significados. Eu vou te ajudar a se sentir um pouco melhor, a ter um pouco mais de segurança por se sentir anormal. Saudações, sejam muito bem-vindos ao Inner Innovation. Eu sou o Rafael Bauti e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre normalidade. E quantas piadinhas, piadinhas não são feitas com isso, né? Ah, cara, você não bate bem da cabeça não. Você não é normal não, velho. Como que isso é dito aí na sua terra? Deixa aí nos comentários. E o que eu quero te falar hoje é que existem pelo menos 9 maneiras da gente olhar para a normalidade. Esses critérios foram tirados do livro do Dal Galahond e vão nos ajudar a refletir um pouquinho sobre isso. E o primeiro critério trata-se da ausência de doença. Temos a famosa frase de René Lerich: a saúde é a vida no silêncio dos órgãos. Bem, isso significa que estaria tudo normal se você não está percebendo que tem ali algum tipo de doença. Podemos imaginar quão complicada é essa definição, afinal, existem doenças que são silenciosas. Então, usar como critério a percepção, a sensação do próprio sujeito é bastante complicado. A gente sabe disso no campo da ciência, né? Quantas vezes já nos foi comprovado que tentar compreender a natureza a partir da nossa percepção nos leva a inúmeros equívocos. O segundo critério é chamado de normalidade ideal. É aquilo que é socialmente construído. E qual que é o problema? Ela acaba se tornando uma grande utopia. E é claro, se você olhar, por exemplo, para as redes sociais e procurar a opinião de cada especialista, o que cada um deles vai te dizer que seria o normal, você não vai conseguir sustentar, né? Então, você vai ter um fisiculturista te falando que o normal é ter alimentação de uma determinada maneira e se exercitar até ganhar muitos músculos. Você vai ter cada médico de cada especialidade te falando uma série de coisas que se torna impossível no seu dia você ter tempo para poder seguir todas as recomendações de cada um dos especialistas. Além do mais, olhar para esse campo ideal, pegando especialmente partes do que cada especialista diz, seria como pensar na gente como um Frankenstein, pegando as melhores partes de cada discurso, a gente pode construir possivelmente um monstro. O terceiro critério é a normalidade estatística, onde a gente tem aquele famoso gráfico chamado de normal, aquele gráfico de sino. Bem, ele vai ser muito útil para quando a gente quer observar como se distribui uma determinada característica na população. Você vai ver, por exemplo, a altura. A maior parte das pessoas vai ter uma altura mediana. Algumas poucas pessoas vão ter uma altura acima da média ou uma altura abaixo da média. Nesse caso, eu que tenho 1,65 m, estou aí abaixo da média. Estou aí na classificação dos baixinhos. Agora, qual que é a grande questão? Aquilo que se apresenta com maior frequência não significa necessariamente que é o mais saudável ou que é o mais desejado. Se a gente fala de longevidade, por exemplo, a maior parte das pessoas espera estar lá na direita do gráfico, mostrando que você viveria mais, teria uma vida longeva. Outra coisa, você pode estar numa população ou num tempo onde um determinado comportamento, por mais que seja frequente, não é nada saudável. Talvez houve um tempo onde se olhava para o hábito de fumar como sendo o mais comum. Isso não significa necessariamente que seja saudável. Então, esse critério de normalidade tem esses problemas. O quarto critério é o bem-estar integral, que foi nomeado pela Organização Mundial de Saúde, dizendo que saúde seria o completo bem-estar físico, mental e social. E aí é bonito, né? Quem é que não gostaria de ter um completo bem-estar físico, mental e social? Por mais que esse bem-estar seja um pouco subjetivo, levanta a mão aí. Quem que se sentiu nos últimos tempos com completo bem-estar físico, mental e social? Um pouco difícil, né? Então acho que por esse critério somos todos anormais. O quinto critério é o funcional. O patológico, ele estaria associado àquilo que é disfuncional, estaria associado também ao sofrimento. E esse aqui é delicado. Por mais que eu goste muito de pensar nas coisas em termos de funcionalidade, a gente precisa sempre entender de onde vem essa função, de onde vem essa avaliação daquilo que está ou não funcionando. Porque se essa percepção ela é externa e como costuma ser, ela fica a 2 passos de chegar num discurso higienista. O que diz se eu estou sendo funcional na minha vida? Será que eu vou comprar um discurso cultural onde, para eu ser funcional, eu tenho que ser um bom pai, eu tenho que trabalhar, tenho que guardar dinheiro, tenho que ajudar minha família,
tenho que cuidar da minha casa, e etc, etc, etc. Talvez esse discurso, né, aquilo que é esperado, especialmente no mundo de redes sociais, onde a gente, né, sempre vê várias referências de várias áreas da vida onde supostamente deveríamos seguir, e se torna algo inalcançável. Isso lembra um pouquinho, acho que é o mito grego, de Procusto. Então, como se essas demandas da cultura elas fossem a cama de Procusto. Se você não conhece esse mito, de maneira muito simplista, ele é uma pessoa que recebe os visitantes, ele tem uma cama de ferro e ele coloca essas pessoas para poder deitar nessa cama. E essa pessoa tem que caber exatamente. Se o pé dela passa da cama, ela corta o pé da pessoa. E se o pé não alcança o final, ela estica até que alcance. Então, é um símbolo de que nos mostra um pouco dessa insanidade onde nós temos que nos adaptar a todo custo, né, nesse sentido a cultura, e não a cultura e não o externo adapte ao homem. Então, sobre esse aspecto funcional, ele está servindo a quem? Esse funcional ele serve à sociedade, à cultura, ou ele serve ao homem? Ou ele é capaz de olhar para as singularidades, para as diferenças? O sexto critério é a normalidade como um processo. Ela tem tudo a ver com a psicologia do desenvolvimento e ainda bem que esse critério ele foi colocado, ele foi proposto, né? Porque existem determinadas características que a gente pode entender que elas são normais em determinados contextos ou em determinadas fases. A gente espera, e é normal no sentido de desenvolvimento, que uma criança de 3 anos aproximadamente, ela tenha comportamentos de birra. Mas a gente não espera que um adulto tenha comportamentos dessa maneira. A gente sabe que existem características muito específicas também da adolescência, da velhice, enfim. Então, olhar para o que está acontecendo precisa olhar para a fase de vida, para a fase de desenvolvimento. E de uma maneira similar, a gente pode pensar que também é importante olhar para o contexto. Agora, o problema desse discurso é que, às vezes, ele está pouco aberto à inovação, né? Ou à possibilidade de diferença. Ele não pode se cristalizar, né? Se a gente cria uma grande regra, uma grande lei, onde crianças de 3 anos sempre fazem birra, talvez a gente impeça o nosso progresso, a capacidade de olhar e de cuidar daquela situação de uma maneira mais assertiva e diminuindo esse tipo de situação. E o oitavo critério é a normalidade como liberdade. E a ideia é que a doença mental ela se caracterizaria como perda de liberdade existencial. E aqui eu tomo a liberdade de ler um pouquinho para vocês. A doença, transtorno mental, é constrangimento do ser. É fechamento, fossilização das possibilidades existenciais. Possibilidade de transitar com graus distintos de liberdade sobre o mundo e sobre o próprio destino. É até difícil criticar algo tão poético assim, né? A grande questão é qual que é o grau de utilidade disso de fato, né? O quanto que isso de fato é prático. E aí podemos pensar também, alguém que perde sua liberdade, alguém que é preso, por exemplo, a gente classificaria como não sendo normal? Ou quantas castrações, quantos fechamentos nós temos? A própria noção de psicologia, né? O próprio Freud vai trazer essa reflexão. Nós estamos sempre lidando com o nosso desejo, que tudo quer, com aquilo que nos é impossibilitado, com a castração. E desse movimento, dessa dinâmica, vai surgir o princípio de realidade, onde nosso desejo ele vai precisar se adaptar, ele vai precisar ser um pouco mais fluido. Então essa liberdade total, ela também acaba tendo um quê de utopia. E é claro que na discussão profunda existencialista sobre esse tipo de liberdade, ela não é tão simplista assim. E por fim, nosso nono critério é um critério operacional, que é mais pragmático, é aquilo que está contido nos manuais. Então a gente tem um manual, por exemplo, DSM, que vai falar sobre os transtornos mentais e ele vai ter uma lista. Então se você quer descobrir, entre aspas, que você tem depressão, o que geralmente, né, um psiquiatra vai avaliar, seus sintomas vão bater com aquela lista, com aquela descrição. Então vai ter lá, vamos supor, uma lista de 9 possíveis sintomas, se você tiver pelo menos 3, você é caracterizado dentro daquela caixinha. Existe uma discussão enorme sobre a validade dessa percepção para a saúde mental. Se você não é da área, né, para quem geralmente é leigo, imagina que essas coisas são muito objetivas, né, tal como algumas outras áreas da medicina. E a verdade é que não, porque a saúde mental ela não trata de aspectos
materiais e tão concretos assim, né? Existem interações importantes, né? O campo psicológico, ele leva em conta as relações sociais, o contexto cultural, e daí a gente tem uma série de problematizações que não vai caber aqui nesse vídeo. Mas um detalhe eu falo pra vocês. O DSM mais recente, quando eu tô gravando esse vídeo, ele amplia demais. Hoje é difícil que a gente não se enquadre em alguma descrição. Então esse excesso de patologização, esse excesso de medicalização, ele tem um porquê. E infelizmente a gente tá numa cultura, numa sociedade onde a gente está pautado no lucro, né? A gente está num sistema capitalista e às vezes a gente vai para um hospital e a gente esquece que aquilo ali é uma empresa, né? O objetivo de um hospital, incrivelmente, não é a saúde das pessoas, é dar lucro. E esse tipo de situação tem corrompido e tem nos distanciado de um progresso humano e verdadeiro. Porque eu tenho certeza que no dia que você precisar, né, vamos esperar que isso não aconteça, mas que você precisar de um atendimento médico e for a um sistema de saúde e perceber que lá a tomada de decisão deles não é pelo que é o melhor para você, mas é aquilo que cabe dentro da empresa, talvez ela vai evitar um procedimento que é mais caro, não porque você não precisa, mas porque o procedimento é muito caro. Isso vai tornar inviável para aquela empresa. Eu sei que isso é altamente discutível, a ideia é que não é discutir política, tá tudo certo, cada um tem uma percepção diferente sobre o tema, mas eu realmente acredito que existem algumas áreas da vida que elas não podem estar a serviço do lucro. Como otimizar e como fazer com que isso funcione socialmente, eu não sei. Gostaria de ter essa resposta. E com esse tanto de definição, se torna impossível ser normal, não é mesmo? Até porque ser normal em uma sociedade doente talvez nem seja tão bom assim. Agora, eu percebo que o sofrimento e que essa sensação de inadequação e de se sentir mal com isso, ele é amplificado por falta de centro, falta de solidez, falta de autoconhecimento, falta de autoescuta. Especialmente quando a gente vive em tempos líquidos, como diria Bauman, onde as nossas relações elas foram pautadas, estão sendo cada vez mais pautadas nessa relação mercantil. Então, você interage com pessoas como se estivesse interagindo com mercadorias. Se a pessoa me serve, eu faço uso, até o momento que ela não me serve mais, ela é descartada, ou até o momento que eu encontre algo que me sirva melhor ainda do que essa pessoa. Então, de maneira similar, eu tenho que estar o tempo todo construindo a minha utilidade e o meu valor para os outros, para que eu seja comprado. Porque quando a nossa segurança está pautada no outro, e em certo sentido inevitável, né? Nós somos seres interdependentes, a gente não vive de maneira isolada. Então, a relação com o outro, a relação com a cultura, com a sociedade, ela é fundamental, né? E ela se organiza pela nossa percepção de utilidade e pertencimento. Isso, de alguma maneira, nos estabiliza. Quando falta esse pertencimento e utilidade, de maneira geral, acaba sobrando uma certa ansiedade social. Tendo isso em mente, é muito importante que o nosso olhar, né, que a gente se conheça profundamente, que a gente construa o nosso centro. Porque quando a gente tem esse centro, e nesse sentido eu acho o conceito de Ikigai, é um conceito japonês, ele é muito útil, porque o Ikigai ele é traduzido, vamos dizer assim, como propósito, aquilo que nos faz levantar todos os dias pela manhã. Ele é muito singular, cada um encontra o seu Ikigai. Ele não é externo. Não, a gente não compra um discurso externo de propósito, porque ele precisa estar alinhado com vários pilares, né? Ele precisa estar alinhado, a gente diz de maneira geral, com aquilo que a gente ama, aquilo que a gente é bom, aquilo que o mundo precisa e aquilo que a gente pode ser pago, né? Então, quando a gente está conectado com aquilo que a gente ama, a gente tem um grau de prazer naquilo que a gente está fazendo. Quando a gente faz aquilo que a gente é bom, a gente está exercendo a nossa utilidade para o mundo. Quando a gente pode ser pago, existe uma certa validação externa, né? A gente está fazendo algo de útil. E quando a gente faz o que a gente julga que o mundo precisa, a gente está conectado com os nossos valores. Então percebe que isso é uma construção, você tem que entender quais são os seus valores, aquilo que você ama, aquilo que você é bom, para poder construir esse centro. E viver centrado nisso vai te trazer mais paz, mais tranquilidade. E perceba que ter claro o seu Ikigai vai fazer com que em todos esses critérios de normalidade você tenha uma vivência diferente, uma relação diferente com eles. Por exemplo, se a gente pensa existencialmente em liberdade, talvez essa liberdade não vai ser liberdade do todo, mas uma vez que eu estou integrado e exercendo o meu Ikigai, eu me sinto livre. Ou no critério de funcionalidade, eu vou me sentir funcional
quando eu estou exercendo o meu Ikigai, eu não preciso exercer todas as coisas, eu não preciso ter aquela percepção idealizada e construir um Frankenstein, porque eu não preciso de todas as peças de fora. Eu entendi o meu centro e o meu direcionamento. E se você se identificou, se você achou interessante esse tema, eu vou deixar um link aqui para você acessar mais sobre o Ikigai e favorecer, te ajudar nessa busca, nesse encontro interno. E no fim das contas, para que ser normal? O que a gente busca de fato é nos sentirmos bem, é estarmos felizes e experimentando, amando a vida. Pelo menos essa é a visão dos sábios taoístas que eu compartilho e que eu espero que faça sentido aí para você. Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima.